Olá pessoal, vamos à nossa aula 12, onde vamos falar um pouco de curvas de titulação e o processo de titulação em si. Embora nós já discutimos a titulação em aulas anteriores, mas nessa aula nós vamos discutir o processo em si da titulação, e as curvas, porque nós temos sempre, quando fazemos um processo de titulação, um gráfico, que nós chamamos a curva de titulação. Essa curva é bem característica, independente se é um ácido, se é uma base que você está determinando, mas ela tem as suas características, e as suas flutuações são informações analíticas importantes. Bom, então, as titulações, elas são amplamente utilizadas, como nós já vimos, em química analítica, para determinar ácidos, base, os oxidantes, redutantes, íons metálicos, proteínas, como vimos aplicações clínicas na aula anterior, e muitas outras espécies. Essas titulações, nada mais ela é o monitoramento de uma reação entre A com B. E esse A pode ser um ácido ou uma base, como acabamos de ver na aula anterior, ele tem que ter sempre um indicador, e nós vamos então ter o volume ou a massa desse titulante necessário para reagir e assim ter a informação baseado na estequiometria, sempre na estequiometria, para obter a nossa informação. Então, uma titulação ela é baseada em um volume, sempre, um volume do titulante que nós vamos utilizar, seguindo aqueles cuidados que nós já vimos nas aulas anteriores. Uma solução padrão, previamente escolhida, uma bureta e um frasco de Erlenmeyer. Isso falando no modo manual. Eu já discuti com vocês que isso existe hoje, todos esses processos de titulação, ele é automatizado. Então, algumas titulações conhecidas, como titulações columétricas, ela é obtida pela quantidade de cargas necessária para consumir completamente o analito. Então, não é somente reações dando um produto, mas às vezes uma mudança físico-química ali, o aparecimento ou desaparecimento de uma carga, por exemplo, é uma resposta analítica que você tem. E nos processos automáticos, você tem equipamentos capazes de captar essas respostas que muitas vezes nem necessitam de um indicador. Mas pensando em reações visuais, nós precisamos sempre do indicador. Mas qualquer titulação ela vai ter o seu ponto de equivalência, que é aquele ponto de equivalência química, experimentalmente chamado de ponto final, onde a variação dessa cor, ou no caso do instrumento, essa variação do instrumento vai ser detectada. Ele vai responder uma mudança no equipamento ou na variação da cor que você vai visualizar. Bom, titulometria, ele inclui uma gama de métodos, como há de perceber, não é um único processo. Tem diferentes processos, diferentes tipos de indicadores e de reações, onde você vai obter a resposta, sempre baseado na estequiometria. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter a certeza que toda a sua amostra foi consumida e não tem mais amostra. Por isso que a agitação é constante e se faz necessária para você garantir que todo aquele volume está
homogêneo, né? Você não vai fazer uma titulação que você vai colocar o LME e ele fica lá parado, só gotejando, né? Ele vai estar sob agitação, né? Então, tanto para detectar a cor ou, no caso de uma propriedade, uma corrente elétrica, né, que é muito utilizado nos processos instrumentais, não tenha uma resposta errada. Bom, a titulação volumétrica, né? Aqui nós temos os três tipos mais conhecidos de titulação, né? A volumétrica, a columétrica e a gravimétrica. A gravimétrica nós já discutimos, né, em uma aula específica, ela tem grandes aplicações, né? E também a titulação volumétrica, que é aquela onde nós temos somente uma variação de volume, né, que corresponde a esse volume desse reagente e que não vai produzir um precipitado, vai somente produzir uma mudança de cor lá no Erlenmeyer, né? A columétrica, né, ela é bastante utilizada nos processos automatizados, que nós não discutimos, né, mas ela é um processo onde tem o quê? Uma mudança de carga, né, na reação que você está monitorando. Ou um aumento ou um desaparecimento de carga, isso é independente. E esse desaparecimento de carga, ou esse aumento, quer dizer, essa variação da carga da solução, vai ser possível você ler um potencial, quer dizer, uma resposta. E esse potencial que ele vai ler em função dessa carga, né, ou essa condutividade, é responsável pela informação quanto à concentração, por exemplo, de um analito. Então aqui, né, nós temos um exemplo, né, de uma titulação de um ácido forte por uma base forte, quando você tem ácido forte e base forte, você tem esse gráfico bem elegante, bem definido, né, mas de maneira geral, né, todos os processos de titulação, quando você faz o gráfico de valor de pH versus, né, volume do titulante, porque isso sempre vai ocorrer, né, você vai titulando e vai consumindo o que está naquela bureta, né? Ou num equipamento, isso automatizado, você tem um reservatório que vai consumindo todo esse agente titulante, né? E você vai tendo, né, os valores de pH. Então aqui nós temos um exemplo, né, onde temos diferentes possibilidades de indicadores para ser utilizado nessa reação entre um ácido forte, né, é uma titulação de um ácido forte por uma base forte. Quer dizer, na bureta nós temos uma base forte, provavelmente um hidróxido de sódio. E no Erlenmeyer você tem um ácido que você está determinando a concentração dele. E aí você vai vendo o volume que você vai gastando, né? Então, no início aqui você tem, né, são dois gráficos sobrepostos, né? Vamos atentar de uma maneira geral, né, sobre o gráfico. Você vai, né, inicialmente você tem um ácido que você vai determinar. Então, o valor de pH está extremamente baixo, né, e você vai gotejando o hidróxido de sódio, né? Conforme você vai gotejando hidróxido de sódio, né, você vai fazendo o quê? Aumentando o valor de pH. Se você usar um alaranjado de metila, né, logo quando chegar a esse valor de pH, né, em torno de 3,5 aqui, você vai ter o quê? Né? A mudança de cor, porque aqui é o intervalo entre 3 e 4, onde o alaranjado de metila muda de cor, né? Temos o vermelho de metila, que é um pouquinho mais em cima, né? Com uma faixa mais ampla,
que está nessa região, né? Aqui nós temos o ponto de equivalência. Se você quiser, o ideal é você passar pelo ponto de equivalência e logo depois você parar a reação, né? Por isso que a fenolfetaleína, né, ela é o mais indicado quando você tem uma titulação de um ácido forte para uma base forte. Ele passa o ponto de equivalência e logo em seguida ele vem informando, né, que a reação ocorreu porque vai mudar de cor, né? Então ele vai ter uma cor característica, né, e dessa mudança entre pH 8 e 10, e aí você sabe, né, que nessa região, né, por exemplo, com os volumes desse exemplo, né, esses são os volumes desse exemplo, dessa concentração, ele utilizou em torno de 60 ml, então você sabe a concentração desse hidróxido de sódio que você tinha, você tem a estequiometria e você vai saber com precisão, né, quanto você tem daquele ácido lá presente naquela tua amostra, né? Bom, vamos caminhar mais um pouco, né? Aqui também, né, nós temos a questão da concentração. É o mesmo ácido, né, que está sendo titulado, mas nós temos diferentes concentrações, né? Conforme mais concentrado ele é, né, então mais esse ponto de equivalência, o que era de se esperar, vai movimentar, né? Então você tem que também, você faz um rascunho da sua análise, você faz uma primeira análise, porque se é uma amostra totalmente nova, você não tem noção, né, da concentração desse ácido que está nessa amostra, né? Mas nós temos aqui o efeito, né, da concentração do seu titulante, né, para o quanto você tem, né, do seu titulado, né? Aqui a mesma coisa, você vai ter os seus volumes ideais. Bom, né, aqui a mesma coisa, você tem, né, diferentes ácidos, aqui você tem um ácido, você tem ácidos diferentes, né, um ácido forte ou um ácido fraco, né? Então eles vão ter, né, pontos, né, de equivalência na mesma região, mas eles vão ter formatos diferentes entre, né, como eu disse, quando você tem ácido forte com base forte, você tem esse formato, né? Isso é como se fosse uma impressão digital, né, da sua titulação. Você pode estar titulando um ácido que você não sabe, o seu fornecedor da amostra, né, que está contratando o seu serviço, talvez não informe qual é esse ácido, mas só olhando, né, a estrutura do gráfico gerado, você já vai ter noção do que é a natureza desse ácido que a pessoa está querendo determinar, né? Aqui nós temos o exemplo clássico do ácido acético e do ácido clorídrico. O ácido, né, acético tem esse formato mais assim, né, vai começar mais em cima. O ácido acético é um ácido bem mais fraco, né, do que o ácido clorídrico, né, e novamente a fenolfetaleína é o melhor indicador, né. Aqui a mesma coisa, mas nós mostrando, né, também, né, a situação, né, de diferentes titulantes, aonde você está usando, né, diferentes bases para para o mesmo ácido, você vai ter, né, esse comportamento também diferente. Então, conforme o titulante e o titulado, você vai ter um gráfico característico, né? E você precisa de ter um gráfico nesses formatos adequado. Caso você não tenha esse gráfico, é porque você tem algum problema na sua titulação, né? Você pode ter uma solução padrão não ideal, ou com contaminação, ou você tem uma amostra preparada de maneira errada, né?
Então, são situações que têm que ser levadas em conta e sempre analisada, e por isso sempre necessário fazer que nós chamamos um rascunho da análise. Mas nós também temos os ácidos polifuncionais, né? O que são ácidos polifuncionais? São ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizáveis. Ácido sulfúrico, né, tem 2 hidrogênios, né? E ácido fosfórico tem 3 hidrogênios, né? Então, essas espécies, né, com 2 ou mais grupos funcionais, ou também as bases, né, vão produzir, né, ter diferentes perfil, né, desse gráfico, que é a resposta que você tem, né, para comprovar a sua análise, né? Então, e vão ter mais de um ponto que vão ter diferentes inclinações, né? Ácido fosfórico está aqui, né? É o que nós chamamos de sistema fosfórico, aonde ele tem, né, as suas 3 constantes de ionização e, consequentemente, né, os seus 3 hidrogênios ionizáveis. Para cada hidrogênio, ele vai ter um ponto de equivalência, né? No sistema que nós mostramos, tinha um ponto de equivalência. Aqui, cada hidrogênio vai ter o seu ponto de equivalência. Muitas vezes, o primeiro hidrogênio resolve a situação, mas tem situações que você precisa, né, de ter, né, todos os 3 pontos determinados, né? Sempre K1, né, maior que K2 e K2 maior que K3 e assim por diante, né? Isso vale para todos, né? Aqui nós temos, né, o ácido fosfórico sendo titulado, né, pela o hidróxido de sódio, e nós vamos ter, né, as 3 curvas dele, né, onde cada um vai representar um hidrogênio ionizável. O sistema ácido carbônico, né, ele tem 2, é um sistema de básico, também muito utilizado, né, devido à importância química e bioquímica do mesmo, também produz, né, 2 sistemas de 2 hidrogênio ionizável, né? Então, as reações de volumetria de neutralização ocorrem entre um ácido e uma base, vai produzir um sal em uma água, e o pH resultante, né, desse ponto de equivalência dependerá desse sal formado, né, e, portanto, da hidrólise, né, do meio aquoso. Identificar o tipo, né, desse sal, né, na sua reação de hidrólise é importante para saber, né, o ponto de equivalência, né? Bom, as interpretações se faz necessário, né, primeiro para calcular e depois, né, para entender a natureza desse ácido ou dessa base que você está determinando, né? Como padrão primário você sabe, mas quando o que você está determinando se faz importante, né? Então, dessa forma, para titular ácidos fracos, né, usa como titulante uma base forte em concentração adequada. Sempre você vai usar o titulante, como nós já discutimos, a base forte ou o ácido forte como o titulante, para promover um ponto, né, de viragem mais adequado. Bom, então, dessa forma, né, temos uma noção, né, mais exata do processo de titulação e, consequentemente, os cuidados que você vai ter e o que uma curva de titulação fornece de informação. Concentração e natureza desse composto que você está determinando, né, desse ácido ou dessa base que você está determinando. É uma ferramenta simples, barata, mas de eficiência do ponto de vista analítico, para promover essa informação que você tem. Às vezes, o que é necessário é você saber a concentração, né? Ela é mais importante você ter o ponto de equivalência correto e a concentração com precisão e exatidão. Era isso que tinha para falar na aula de hoje.
e muito obrigado a todos.